Olá, hoje vamos falar um bocadinho sobre o Portal de Leão, este Portal 88 que é tanto falado e tão importante para nós. O Portal de Leão acaba por ser um portal, um evento astronómico, mas também de certa forma espiritual, energético, e acaba por ser mesmo categorizado como esotérico e místico. E ele ocorre entre os dias 28 de julho e 17 de agosto. Mas o pico mesmo deste portal, ou deste evento, como lhe queiram chamar, é no dia 8 de agosto, todos os anos. Neste período, o Sol está no signo de Leão e acaba por dar uma espécie de alinhamento, conjunção da estrela Sírius, e acaba por dar um alinhamento de tal forma que dá uma porta energética que acaba por dar, de certa forma, uma conexão, de certa forma, entre o espiritual, não é? E a matéria. O que acaba por este portal trazer é um momento de fertilidade, até mesmo na questão do planeta e em nós. E isto já é bastante antigo. Este portal já vem do tempo da época até mesmo do Egito, em que as pessoas festejavam este portal numa forma e num formato de forma a trazer a abundância, a fazer o enraizamento dessa abundância. Para, por exemplo, o povo egípcio, eles já tinham muito o hábito de, na altura, naquela época, criarem um espaço, de fazerem rituais, fazerem limpezas, fazerem uma certa transformação nestas datas e principalmente à estrela Sírios. Ou seja, sempre que havia estes portais, havia uma forma de manifestação, de limpeza, de purificação do corpo, da alma, no sentido de, para eles, era uma espécie de libertação, de alinhamento, para virem novos recomeços, novas etapas de vida e libertar para trás aquilo que não serve. Ou seja, nós neste portal, assim dizendo, acabamos por, de certa forma, fazer o mesmo, apesar de eles terem outro tipo de crenças na época e outro tipo de alinhamentos que nós temos neste momento, mas nós próprios já começamos a despertar para este portal e para a importância deste portal. Esta época acabava por, de certa forma, coincidir com as cheias do Rio Nilo naquela época. Então, eles começaram, de certa forma, a comemorar a própria fertilidade da Mãe Terra, ou seja, como coincidia a estrela Sírios aparecer nesta altura de cheias do Rio Nilo, o povo arranjava ali uns dias, ok? Em que esses dias eram em formato de comemoração, de festejos, de limpeza, purificação, realizações até mesmo de rituais simples para agradecimento desse acontecimento que ocorria. Este período para eles e para o povo na altura acabava por haver aqui a esperança de uma nova fertilidade, de uma nova forma de vir o novo, e também como eles acabavam por fazer rituais religiosos como oferendas, cânticos. A deusa na altura principal neste tipo de portal em que eles faziam a ligação com a estrela Sírios era a Isis, e eles acabavam por manifestar essa toda gratidão, esse todo sentimento emocional, espiritual de esperança nesta altura do ano. Esta esperança que nascia do povo originava a que toda a população, de certa forma,
se juntasse a esse ritual. Então eram uns períodos, em termos de comemoração, em que as pessoas se uniam para partilhar ideias, se uniam para festejar, para haver união e propósito para o bem comum de todos. Já que o próprio rio o enchia, não é? E trazia uma nova esperança, um novo recomeço. Então acaba por ser engraçado, isto é um bocadinho de história, mas é para vocês verem a carga, porque estamos a falar, não é? De milhares de anos atrás. A própria, já naquela época, a importância deste portal no sentido de comemoração, festejo e união entre as pessoas, porque aqui o importante deste portal é nós, de certa forma, termos o propósito, mas um propósito alinhado com o todo, ou seja, o nosso propósito, aquilo que nós queremos, os nossos desejos, os nossos anseios, não é? De certa forma, estar alinhado com todo o propósito para o bem comum de todos, não é algo que seja individual, ou seja, tem que ser um propósito, alguma coisa, ok? Que mova também e que faça bem à parte coletiva do todo. Portanto, vejam a importância deste portal de certa forma, que já na época do Egito isto era tratado de uma forma de união para todos e de bem-estar para todos. E de novos recomeços, não é? Havia aqui questões de pessoas uns dias antes do portal faziam banhos de limpeza energética com ervas, ok? De forma a purificarem a alma e o corpo para receberem o novo nesta altura do ano. Para eles era como quase fosse um início de ano, conforme nós agora festejamos o ano novo no final de dezembro, janeiro, aqui era o início do novo ano para eles, de certa forma. Então, para que a gente entenda melhor este portal, ainda falando um bocadinho daquela época, a própria purificação da alma, o próprio alinhamento de preparação, dava a origem em que, a nível emocional, mental, as pessoas se abrissem, fossem unas com as outras e houvesse aqui uma expansão. É quase como este portal nos pedisse união com o todo, de certa forma, para crescermos, para toda a gente cresce neste tipo de portal. Então é importante quando nós estivermos a fazer os nossos pedidos nestes dias, não é? Em que o portal de certa forma está aberto, haja aqui uma consciência que se eu quero crescer, o outro, ok? Tem que crescer também. O meu propósito, a minha expansão, não é? Acaba por ser também para o crescimento do outro. Caso contrário, as coisas não vão funcionar, porque todos nós, ok? Temos que crescer, temos que evoluir. Então não chega a nós termos um propósito muito individual de forma a que o outro não cresça. Relativamente à parte numerológica deste dia, este portal acaba por trazer o 8, que se nós deitarmos o 8 acaba por ser o símbolo do infinito. Então o 8 está relacionado de certa forma à energia material, não é? À realização e ao sucesso tanto espiritual como na matéria, em termos numerológicos. E se nós observarmos, este número do infinito traz-nos o poder pessoal, a capacidade, ok, de expansão do nosso poder pessoal e de realmente restaurarmos dentro de nós e trabalharmos a nossa própria origem, aquilo que nós somos. Agora imaginem o que é neste dia, em vez de um 8 só, termos, não é? A potencialização de 2 oitos, ou seja, se nós tivermos a nossa capacidade de fé, tudo pode acontecer para o bem maior e para o bem supremo. O que acaba por acontecer deste duplo 8
haver aqui um registro maior para todas as pessoas concentrarem as suas metas, os seus desejos, seja mais fácil essa materialização. Ou seja, de certa forma, o atingir algo fica muito mais facilitado com este tipo de portal e com este tipo de energia. É como quase nós abríssemos a nossa caixinha de sonhos, não é? E metêssemos as nossas intenções e deixássemos fluir. Então, isto acaba por amplificar muito maior. Depois, temos de ter em consideração que em 2025, não é? Este portal, de certa forma, está aberto e o pico dele acontece numa lua cheia, ou seja, a própria estrutura da lua cheia vai ainda potencializar muito mais este ano todos os nossos desejos, todos os nossos anseios de alma. Se juntarmos esta conjuntura da lua cheia em Aquário a ocorrer neste portal, vai nos dar uma maior expansão para a autoexpressão, de certa forma para a nossa criatividade, para o nosso poder pessoal. Então, acabamos por abrir aqui partes do nosso ser, ok? Que materializadas com a nossa fé, com a nossa conexão principalmente com Deus ou com a força superior, consoante quem ressoar com este vídeo, a vossa fé assim o crê, vai dar uma potencialização de alegria, de bem-estar, ok? De até mesmo evolução, ok? Expansão, mas tem que ser a todos os níveis. Há muita gente que pensa que a abundância, de certa forma, é só bens materiais ou até mesmo parte financeira. Aqui é a altura de buscar o equilíbrio a nível dimensional, seja ela física, mental, espiritual, ok? Energética, emocional. Ou seja, tudo isso acaba por haver um certo resgate e, juntamente com a potencialização dos nossos desejos, dos nossos anseios para o propósito maior, se nós trabalharmos no sentido de ouvir o nosso coração, porque é o nosso chakra cardíaco neste portal e o nosso brilho do nosso coração, do nosso amor incondicional, que de certa forma acaba por estar aqui também em ação, tudo cresce, tudo se transforma e as mudanças de certa forma vêm. Posto isto, para este dia é importante que ao longo do dia faças frases, expressões que te conectem e que te levem de certa forma a tua frequência, que pratiques meditação, ok? E que acima de tudo estejas em contacto contigo mesmo ou contigo mesma de forma a fazer os teus desejos, as tuas intenções acontecerem de forma rápida, fácil e leve. E eu vou deixar aqui um pequeno ritual que vocês podem fazer neste dia, tá bem? Se sentirem, que foi aquilo que eu senti vos trazer e transmitir hoje, que é pegar numa folha de papel branca, tá bem? Escrever o 8 deitado, ou seja, vai ficar com o símbolo do infinito, e de um lado escreverem as vossas intenções, os vossos sonhos, os vossos desejos, ok? Mais profundos, e do outro lado refletirem o que é que isso de forma coletiva vai contribuir de certa forma para ajudar o outro, ok? Fazer uma arte de visualização. Podem mesmo ter ao pé de vocês, enquanto vocês estão a fazer isso, uma vela branca, acenderem para o vosso anjo da guarda, ok? Ou para o guia ou para o superior que vocês mais acreditam, ok? E de certa forma utilizarem um incenso também e escreverem, ok? Escreverem com consciência, com alegria e visualizarem isso que já está feito, agradecer de forma a que está feito, ok? Está realizado com essa confiança. Queimem esse papel no final,
está bem? Das vossas intenções, dos vossos desejos, porque este portal do leão, a matéria, não é? É o elemento da natureza, assim dizendo, é regido pelo fogo. Então é importante potencializar esse fogo para essa rapidez, até mesmo soltar do pedido, para não ficarmos agarrados aos pedidos. O soltar, essa manifestação, para que as coisas mais rapidamente cheguem até nós. E para já este vídeo foi aquilo que eu senti em vos transmitir, está bem? Espero que tenham gostado de certa forma. Até ao próximo vídeo.